Agora, girando os nossos assuntos, para falar que a segurança pública em São Paulo foi tema central do segundo ano do governo Tarcísio de Freitas e é apontado como grande desafio para este ano de 2025. Casos envolvendo policiais, infiltração do crime organizado na administração pública e uso de câmeras corporais são os principais focos. Ações mais rígidas envolvendo agentes nas últimas semanas do ano levantaram questionamentos sobre o modelo de segurança adotado por Tarcísio e pelo secretário Guilherme Derrite. Por outro lado, o governo de São Paulo informou que, na atual gestão, mais de 320 policiais foram demitidos e expulsos da corporação, além de 433 agentes presos, reforçando o compromisso com a fiscalização sobre a atuação dos militares. Além disso, Tarcísio e Derrite relembraram que São Paulo é o estado com a menor taxa de homicídios do país e que estão caçando, entre aspas, autoridades ligadas ao PCC. Realmente são inúmeros os desafios envolvendo a segurança pública no estado de São Paulo em relação a essas questões, né? Furto de celular, que continua sendo ainda um crime muito comum no estado, os golpes também que cresceram absurdamente e esses eventuais excessos ou até mesmo erros por parte dos policiais, justamente por falta, muitas vezes, de investimentos em armas não letais, como, por exemplo, aquele caso do estudante de medicina. Enfim, existem muitos contextos que a gente precisa avaliar em relação à segurança pública, que foi um tema bastante questionável da gestão do Tarcísio de Freitas, né, Diogo? Sem dúvida. O que o governador precisa olhar com muita atenção é no fundamental investimento na Polícia Civil. Nossa Polícia Civil está abandonada há muito mais de 20 anos, por diversas razões. Ele começou a perceber, já contratou algumas pessoas, mas tem que contratar muito mais. Precisa estruturar essa Polícia Civil para ser investigativa, para a gente poder chegar num dia como são as cidades civilizadas do mundo, onde a gente não precisa da polícia ostensiva achando que ela vai resolver, e sim a inteligência. Com câmeras e tudo que nós temos hoje em dia, a polícia pode ficar quieta, esperando o momento exato de ir lá e pegar qualquer infrator ou criminoso que apareça. Veja, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo colocou as câmeras do Smart Sampa com uma intenção e acabou, de repente, descobrindo uma coisa incrível. De julho até meados de dezembro, prenderam a Guarda Civil Metropolitana por ver nas câmaras que tinha criminosos condenados com ordens de prisão decretadas, 167 pessoas que estavam transitando livremente pela cidade. Isso tem que ficar como um alerta para a Polícia Civil e para o governador, que tem que investir nesses casos. Nós temos no estado de São Paulo, pasmem, 63 mil ordens judiciais de prisão a serem cumpridas. A polícia não cumpre por quê? Não tem penitenciária para colocar todas essas pessoas e prendê-las. E não tem gente para prender. Se conseguirem equipar a Polícia Civil para que faça isso através de câmaras de inteligência, tirar da rua esses 63 mil condenados que estão soltos, imagine o quanto vai levar a nossa segurança. Me parece que esse é o investimento mais importante a fazer em segurança. Tarcísio começa a fazer essa linha, mas precisa acelerar bastante. Bom, em relação ao Smart Sampa, que o Diogo da Luz citou, é um programa da Prefeitura de São Paulo, né, da atual gestão, que agora conseguiu a reeleição por meio do prefeito Ricardo Nunes. O estado de São Paulo possui um programa parecido que se chama Muralha Paulista, mas ainda há poucas informações, até busquei algumas informações em relação a isso para escrever na coluna do site da Jovem Pan, mas as informações ainda são muito restritas em relação a esse tema, né? A implementação e até mesmo a ampliação do sistema de monitoramento, porque tecnologia existente já há em todo o mercado, em todo o país, não só no território nacional, mas outros exemplos internacionais, não é mesmo, Adriano? Exatamente, usar a tecnologia em favor da segurança. Não vejo prosperidade mesmo sem educação e sem segurança. A gente está falando aqui de bets, a gente está falando de tanta coisa que o fortalecimento de uma polícia, de uma atividade investigativa, realmente conferiria ao cidadão a liberdade que a Constituição já garante, né? Ele realmente libertaria o cidadão para poder sair à rua sem medo de encontrar os 63 mil mandatários de prisão do Estado de São Paulo. Então, assim,
na Polícia de São Paulo, eu vejo realmente são números relevantes, prisão de maus policiais, investigações internas, tal, mas a Polícia Civil, como muito bem colocado aqui na bancada, foi negligenciada realmente, acho que até por mais do que os últimos 20 anos, e ela tem um papel fundamental, porque a inteligência é o que vai trazer a efetividade, não é só a ronda ostensiva, que é a função da Polícia Militar, não é só a repreensão ao ato imediatamente praticado, ao flagrante. É realmente a inteligência, a prevenção, a investigação, e a gente precisa de, aí sim, um número grande de funcionários públicos que sejam eficientes, os melhores que a gente puder ter. Jess? No final das contas, quando a gente olha para a tecnologia é o maior aliado e ele também é o aliado mais barato. Por que ele é mais barato? Embora os aportes iniciais talvez sejam muitas vezes mais altos, então pega um outro programa aqui, que é o Civitas, que é um programa lá do Rio de Janeiro, da Prefeitura Municipal, da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, quando a gente olha para esse tipo de programa que tenta monitorar, por exemplo, as ruas, para ver câmeras públicas que vão ver placas de carro que estão cometendo crime, pessoas. Então, esse olhar em relação ao uso da tecnologia para coibir, ele faz toda a diferença. No próprio caso aí do assassinato no aeroporto de Guarulhos, nós vimos muito bem que o uso da tecnologia foi um fator essencial. Só que o que é a grande questão? Muitas das vezes se permite e se deseja mais olhar para número de viaturas, enquanto vamos dar viatura nova para uma cidade. Por quê? Porque a viatura é visível. Às vezes, ninguém vê muita diferença eleitoral de se instalar 10 mil câmeras pela cidade. Então, às vezes, não se vê diferença de criar softwares de monitoramento, de usar tecnologia de drone e israelense. Vários tipos de tecnologia não geram esta sensação de que algo está sendo feito. Algo mais populista, em muitos casos. Então, assim, o governo e o governo de São Paulo, como a dimensão que tem, precisa ter um olhar cada vez mais tecnológico e integrado às tecnologias, no acompanhamento das investigações, na leitura e no próprio uso dessas investigações. Por isso, inclusive, as câmeras nesses locais públicos de melhor qualidade, para você pegar ali todos os detalhes, para onde o criminoso está indo, todas as coisas, faz muito sentido e nos ajudaria a baixar a nossa taxa baixa de resolução. A nossa taxa de resolução, você que já foi furtado, sabe bem disso, o boletim de ocorrência nunca é atualizado. Por quê? Porque a nossa taxa de resolução de vários crimes é ainda muito baixa. Então, a gente tem que ter um acompanhamento melhor na resolução desses crimes, porque só assim a gente combate a impunidade também. Tirando aqui como exemplo, que a Jéssica acabou de falar, eu vou mencionar uma coisa de um país vizinho, para a gente não fazer comparações com nações muito mais ricas ou desenvolvidas. Eu estava no Chile em 2014, sendo fiscalizado antes de subir a montanha por um carabineiro, como se chamam lá os policiais. Ele interrompeu o meu atendimento e saiu correndo para dentro da viatura dele porque tinha dado um sinal sonoro no highlight dele. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou... Highlight é o antigo giroflex, né? O giroflex. Então, há 10 anos, quase 11 anos atrás, a Prefeitura de Santiago tinha nos carros câmeras com monitoração em tempo real. E ele estava fora do carro dele e o carro dele avisou ele que tinha acabado de passar uma placa de carro procurada. Ele saiu correndo para interceptar e por isso que naquele país já tinha índices de segurança tão bons, né? A gente vai ver, qualquer cidadezinha hoje usa GPS e câmeras para monitorar a zona azul, para monitorar. Isso é uma tecnologia barata, não só pelo custo de implantação, mas é porque se paga de uma vez só. Não é um funcionário que recebe todo mês, não é algo que dependa de uma atualização ou de outras despesas. Então, a tecnologia está a serviço, está disponível, né? E ela não precisa ser exclusivamente fixa, como radares de rodovia por aí. Eu tinha um colega de faculdade, anos 90, Pedro Nicolini, um abraço, se estiver me ouvindo, Pedro, que ele fez um trabalho de conclusão de curso maravilhoso, que era um projeto em que um motorista pudesse multar o outro. Você imaginou o que se ampliaria a fiscalização disso? Né? Então, existem países que têm aplicativos e que no flagrante de uma infração de trânsito já tem o GPS, data, hora, localização, imagem com smartphone. Isso vai realmente servir como um grande poder dissuasório para reincidência. Tá? Né? Então, falta iniciativa política, porque a possibilidade está aí. Né? A gente tem como melhorar
isso tanto para educação, segurança pública, tá? Tecnologia que vem fazer a diferença. Não, o Pardal é um exemplo disso, que é um aplicativo nas eleições que você consegue denunciar uma situação ali de problema em relação à justiça eleitoral. Ou seja, você vê alguém comprando voto, você pode pegar o seu aparelho, filmar e denunciar via Pardal, podendo a denúncia ser em nome ou até mesmo anônima. Então, assim, isso é um uso já no Brasil que poderia ser ampliado. Excelente. Maravilhoso. Isso se fosse voltado para o trânsito, se fosse voltado... Né? A tecnologia está aqui. Por que a gente fica só discutindo redes sociais? Mas a gente estava falando sobre a questão da segurança pública, os desafios enfrentados pela gestão de Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, envolvendo os episódios de policiais que foram flagrados, envolvidos em casos de corrupção, ligados ao PCC, também em relação a episódios que levaram à morte de pessoas. Então, tudo isso está sendo analisado aqui pela nossa bancada e agora eu passo a palavra para o Rodolfo. Muito obrigado, David. O Rodolfo, ele é todo educado, né? Ele fica esperando as pessoas falarem, muitas vezes depois ele reclama. Mas, puxa, não falei ainda. Não, tudo bem, faz parte. Eu estou mais aprendendo com vocês aqui na mesa, que às vezes eu fico ansioso para falar alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Vou pegar duas coisas aqui que o meu amigo Diogo da Luz falou sobre a Polícia Civil. De fato, a Polícia Civil está sucateada. Só você ir numa ADP de periferia, por exemplo, uma ADP da Vila Maria, por exemplo, da Penha, que vocês vão ver como é que estão as coisas lá. Tá? Parece que houve aqui em São Paulo um investimento muito maior na Polícia Militar. É só você ver as viaturas que a Polícia Militar anda hoje, transitam hoje, e as viaturas da Polícia Civil. Salvo, né, o DEIC, o DHPP, que tem ali na frente aquelas viaturas maravilhosas que não refletem a realidade da Polícia Civil. Tá? A Polícia Civil, em suma, está de fato sucateada. Outro dia, a doutora Raquel Galinatti disse aqui que até colete balístico, às vezes eles têm que tirar dinheiro do próprio bolso. Olha só que absurdo isso, quando na verdade é o Estado que deveria dar essa sustentação para eles, ou sustentar essas nuances que a Polícia Civil tem. Outra coisa que eu quero me atentar aqui é o exemplo que o Adriano Campos deu, de que um tem que multar o outro se um poderia multar o outro. Eu achei isso sensacional. Sabe, eu estava falando aqui em off, agora no intervalo, que eu, por exemplo, passo muito nervoso quando eu vou em shopping center. Porque hoje eu consigo parar meu carro no VIP quando eu não encontro vaga, né? Eu pago R$15 a mais. Mas quando eu estou procurando vaga, que eu vejo ali um cidadão, ele está estacionando, ele tem um azar de estacionar bem na hora que eu estou chegando ali, numa vaga que é para deficiente ou para gestante. E aí o cidadão desce como se nada tivesse acontecido. Eu faço questão de parar o meu carro, indagá-lo e fazer o cara tirar o carro de lá e ainda chamar o segurança do shopping. Tem shoppings hoje que tem a tecnologia, né? Ele apita, mas em outros shoppings não tem. Você tem que ficar à mercê da educação do cidadão. O que eu quero dizer com isso? É que se cada um fizesse o seu papel, talvez o índice de criminalidade seria mais baixo. Se de fato nós denunciássemos as pessoas que estão fazendo isso, cometendo crime, seria muito pertinente ao Estado. Eu fico imaginando o Rodolfo chegando e alguém pedindo para a pessoa, gentilmente, retirar o veículo com seu 1,92 m. Por favor, né? Uma montanha de músculo. O senhor poderia, por gentileza, tirar... Acho que o senhor não observou que ali é vaga para gestante. Então, estou te dando a oportunidade, por favor, tire. Sim, Rodolfo, eu tiro. Você já imaginou o efeito que traz? Porque você coibindo pequenos gestos, você previne os grandes, né? Isso é um efeito virtuoso em cadeia, da sociedade inteira. Exatamente isso, né? Agora a questão das multas aí sendo aplicadas pelas pessoas, né? Não sei se daria certo, porque pode ter uma rixa ali no trânsito e aí a comprovação, enfim, um ficar multando o outro. Mas tecnologias citadas aqui, como por exemplo os veículos da CET, que transitam todo o tempo ali fiscalizando a questão da Zona Azul, poderia um algoritmo detectar se a pessoa é procurada ali, porque ela passa pela rua. Então, a tecnologia já existe. Agora, falta implementação, falta realmente investimento para que essas situações aconteçam, né? Alguém quer se pronunciar? Rapidamente, eu gostaria de falar não só nisso aí, como também nas câmeras que multam coisas de trânsito, de velocidade, de semáforo, tudo. Se elas veem placa, por que elas não podem ver a placa do carro furtado, do carro roubado? Também nas rodovias. Por que não fazem isso? Quem não paga IPVA é pego numa rodovia porque não pagou IPVA. E pego na rodovia estadual, porque o IPVA é estadual. Se tem a tecnologia, prendam também os carros roubados. Mas existe um outro ponto, que é a ausência de integração de bancos de dados públicos no Brasil, especialmente na segurança pública. Então, muitas das vezes, eu brinco assim, qual que é o órgão do Brasil que faz o melhor trabalho? A Receita Federal.
porque se lida com dinheiro, então o aporte, o cuidado e o pente fino ali é gigante. Mas quando a gente olha para a segurança pública, nós vimos nessas eleições candidatos que tinham mandatos de prisão abertos há mais de anos, que se candidataram em outros municípios e ainda estavam soltos. Ou seja, existia dentro do sistema público a informação de onde residia o sujeito, mas não existia, ao mesmo tempo, a integração entre essas informações. Então, nós precisamos de muito mais integração das informações e dos bancos de dados dentro da segurança pública.